Tá no ar o Extra Podcast, aqui onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Tonho e ao meu lado tem a Laura e o Rich. E hoje nós trouxemos um episódio especial analisando os finalistas do BBB 26. Tanto que esse episódio está saindo aí poucos minutos após o resultado da semifinal. Então vamos falar um pouco da trajetória aí do top 3 em ordem alfabética. E, né, já contando para vocês que esse episódio está sendo gravado na noite de sexta-feira, então a gente ainda não sabe quem é o top 3. A gente vai falar dos quatro, e aí, pro episódio final, pro que vocês estão ouvindo agora, vai só aí na edição os três finalistas de fato, mas a gente já tem uma ideia do que vai acontecer. Bom, por ordem alfabética, vamos começar pela Ana Paula, né, que é a veterana aí da final, a franca favorita, né? Tem muito o que dizer sobre. O favoritismo dela é desde a primeira semana. Ela participou do BBB 16, foi expulsa, voltou. Tinha muito favoritismo já para entrar, entrou como favorita, estava meio óbvio. O que vocês acham aí da trajetória da Ana Paula? Olha, eu vou começar falando, já que eu sou do fandom, né? Aqueles assim, mas eu sou fandom lúcido, gente. Não tô com um atestado aqui, não. É tudo juiz em dia. Eu acho que, com o tom que você falou isso, eu ouso dizer que a Ana Paula é favorita para vencer o BBB 26 desde o momento que falaram que essa temporada teria veteranos. Exatamente. É. Olha, Exatamente. ainda vou um pouquinho mais atrás. Ana Paula é favorita para vencer o BBB 26 no dia que ela entrou na casa, no BBB 25, e participou do Sincerão. Ali, sabe, quem ficou pensando, É. ela volta a se chamar, porque o Boninho não deixava ela voltar, né? E agora ela voltando. Assim, como uma pessoa que torceu muito pra ela em 2016, foi a primeira vez que eu puxei mutirão no Twitter, se não me engano ainda. Tá vendo? Olha. Gente, 2016 era capaz de tudo, gente. Assim, era uma coisa louca. Mas, assim, eu discordo de muitas pessoas que falam que torcem, que quem torce pra Ana Paula agora é por causa do saudosismo de 2016. Eu discordo, eu digo, a pessoa tem um favoritismo com ela, ok, lá de 2016, mas Ana Paula, gente, é uma ótima jogadora de Big Brother. Eu acho que ela é o excesso, ela é tudo em excesso. Ana Paula não é meio termo, sabe? Ou você vai gostar muito dela, ou você vai detestar muito ela. Ela vai ter momentos assim, que vai deixar você pensando se gosta muito dela ou não, mas ninguém vai dizer assim, o que você acha da Ana Paula? Assim, legal. Não, não acha. Ou você vai dizer, ela é uma boa jogadora, ou você vai dizer, ela é uma péssima jogadora. E ela entrou com uma vantagem de saber exatamente o que o público dela espera dela. Eu falei isso em algumas semanas já, né? Quando eu trouxe o destaque da semana pra ela, que ela foi a primeira participante da história do Big Brother, esse destaque da semana em todas as semanas, a gente trouxe aqui pra ela. E eu acho que ela consegue fazer isso. Ela sabia o que o público dela espera dela e ela entregou isso pro público dela. Eu acho que nesse excesso dela saber o que o público espera foi onde ela deu umas derrapadas também no jogo dela, que a gente viu mais nessa reta final, mas assim, gente, eu culpo 100 dias de Big Brother, porque nenhum programa mais aguenta ter 100 dias. Quem dá os participantes, né? Desgasta todo mundo, a amizade se desgasta, mas ela é uma participante muito emocional, mas ela sabe o que tá fazendo. Eu achei interessante como ela não ficou acuada, porque ela não é de se acuar. Quando as pessoas confrontaram ela, ela confrontou. Até quando ninguém confrontava ela foi confrontar, porque ela foi protagonista da própria história dela. Ela é protagonista da própria história há 10 anos já, né? Se tratando de Big Brother. Ela é um dos grandes nomes do BBB já. Vencerá o BBB? Vencerá o BBB, gente, porque agora ela só falta o público votar nela. Enquanto vocês estão ouvindo esse episódio, provavelmente estarão votando nela pra ela vencer o BBB, né? Então, pra mim, ela teve um jogo muito bom. Ela conseguiu driblar adversários. Todo mundo que se indispôs com ela foi eliminado, seja no paredão com ela, seja colocado por ela no paredão, ou seja porque ela conseguiu conversar com o público. Eu acho uma jogo muito interessante dela isso. Ela consegue conversar com o público, ela consegue direcionar o público. E isso não é errado. Ela começa a pontuar umas coisas, como a gente falou, a eliminação da Chayane, quando ela começou a soltar algumas coisas. Aí eu só acho que quando ela começa a soltar informações demais pro público, não informações, tipo, as coisas que por que tal pessoa tá derrapando, eu acho que fica tipo, pra quê? Porque, por exemplo, já faz uma semana que a Ana Paula poderia estar só sentada esperando o cheque entrar na conta dela, sabe? Pra mim é isso. Assim, já estaria tranquila esperando, mas fora isso, ela tá jogando. E tem que jogar também. Ela deu sorte de ter pessoas burras também contra ela. E é uma coisa muito interessante, porque a gente sempre falou isso. O cast é muito burro, dá favoritismo pra alguém. E o cast foi burro ao ponto de dar favoritismo pra uma das pessoas mais inteligentes de Big Brother que tem no programa, né? Porque a Ana Paula sabe como conduzir uma narrativa. Ela sabe pegar a narrativa pra ela, ela sabe ser a protagonista, E foram ela sabe burros entregar desde a tudo. primeira semana, né? Nem esperaram um pouquinho. É um talento. A Aline Riscado não esperou, não quis gravar nem uns stories pra falar desse negócio da Ana Paula, esperou entrar no Big Brother, passar 10 anos e dar esse enredo pra ela logo de cara. Então, pra mim, a Ana Paula é emotiva, é coração, foi sangue, foi veias esse Big Brother, junto com a Milena, que eu vou falar dela já já. Mas ela foi um grande nome, e é um grande nome, assim, pra mim vai ser uma das maiores vencedoras do BBB, e doa quem doer, gente, tem que concordar que ela não foi pro BBB pra troco de nada, né? Ela tinha um objetivo, que foi finalmente ganhar esse programa, porque vai ser a primeira pessoa expulsa que volta pro BBB e ganha ele, né? Então, assim, parabéns, Ana Paula, a trajetória
impecável, trajetória incrível, tem seu deslize e se torna ela humana, gente. Ter deslize em trajetória é essencial, né? Porque mostra que você também falha. Agora resta do fandom também aceitar que o seu favorito falha, né? Mas isso é chover no molhado, pedir milagres em 26 temporadas de BBB. Mas tá aí Ana Paula, sem dúvidas, um grande nome do BBB e uma grande vencedora. Profetizei. É, eu, eu Aí, acho. aí se falta ela ser expulsa, Rich. Não, olha, cuidado com o que você Imagina, né? fala. Aí esse episódio não vai Nossa, nem ao ar, porque eu já garanti a vitória dela, então não vou ter que deletar todos nos comentários. Vai ser só tipo, só Ana Paula, grande participante. Vai ser só isso o comentário. cara, pra mim, a Ana Paula, ela é provavelmente uma das melhores jogadoras de BBB que já passou no programa, se não a melhor. É, só falo que ela é a melhor de todas porque não tem uma memória tão boa assim. Mas dos que eu assisti, assim, cara, ela foi com o jogo pensado no que ela ia fazer, ela fez e deu certo, sabe? Ela sabia que ela não ia se juntar com os veteranos assim de cara, é, e ela conseguiu isso. Ela conseguiu ali o grupinho dela para fazer as coisas, e ela conseguiu fazer com que o público comprasse a narrativa dela, que é o mais importante, né? Ela conseguia conversar com o público, igual isso que o Hit falou. Então, para mim, se ela vencer, ela vai ser a melhor vencedora do programa. Eu acho que a Juliette, ela tem um mérito muito grande de saber jogar o interno ali, de fugir muito do paredão e tal. Mas a Ana Paula foi com um jogo um pouco mais kamikaze, né? De assim, não me importa se eu for pro paredão, porque se eu for favorita, é bom que eu vá mesmo, pro povo ter medo, e se eu não for favorita, eu saio e tá tudo bem. Né? Então eu acho que é muito arriscado o que ela fez. É um jogo que ainda não tinha visto ser feito de maneira que dê certo, né? Que desse certo, exitosa, mas que dessa vez deu muito certo e ela dominou a temporada inteira, assim. Não tem como você falar dessa temporada sem citar a Ana Paula, sabe? Todas as eliminações foram narrativa dela, praticamente. Só agora na reta finalzinha mesmo que não tinha muito o que fazer, que é Marciele, Gabriela, enfim. Mas ela dominou o programa desde a primeira semana, quando jogaram enredo no colo dela. E ainda que a Aline não tivesse jogado aquele enredo no colo dela, eu acho que ainda assim ela seria a favorita, porque ela não se juntou com a Sarah, com a Sol, e que é o que o povo estava ali puxando o saco, né? E ali acabou criando um outro lado, né? O lado da Ana Paula acabou prevalecendo no final das contas. Eu acho que ia acabar acontecendo a mesma divisão na casa, ainda sem a Aline. Então, de qualquer forma, o jogo dela sim, merece muito. Tem pedaços que eu fiquei de saco cheio da Ana Paula? Tem. A eliminação da Chayane tava chato já. Toda essa reta final, né, foi chata, mas não tira mérito da jogadora que ela foi e de que ela entrou com o objetivo de ganhar e provavelmente vai sair daí com um prêmio que ela com certeza também se surpreendeu saber que era 5 milhões, né? Você entra esperando 3, 2 e pouco, né? Sai com 5. Poxa, tá ótimo, né? E ela enfrentou muito o jogo. E é isso que eu gostei muito, não só dela, como da Milena também, não ter medo de enfrentar nada, não ter medo de enfrentar ninguém, não ter medo de enfrentar paredão. Porque aí se você vai, se é favorita, tá ótimo. Então, parabéns para Ana Paula. Para mim, uma das melhores trajetórias que eu assisti do Big Brother, porque não foi planta em nenhum momento, sabe? Sempre ditou o que vai acontecer. É, muitos dramas, né? O povo aqui fora, as fãs, né? Tem uma leve crítica, porque é uma galera que tá meio maluca, mas enfim, né? Passando por Leve isso, crítica, você achando legal, né? sim, levemente estou sendo bem gentil, né? Nessa parte. Mas de qualquer forma, ainda com os fãs doidos são necessários para fazer vencer, né? E ela conseguiu conquistar eles e conseguiu conquistar o ódio da galera que é fã doido em outras edições e acaba ganhando. E, então, assim, né? De fã doido por fã doido, ela tem fã doido e hater doido também. Então, parabéns para Ana Paula por ser uma das melhores jogadoras que eu vi no Big Brother. Eu acho assim, eu vi um comentário falando que, eu não lembro agora o perfil, peço perdão, mas eu vi um comentário, foi no Twitter, falando que o jogo da Ana Paula se baseia na torcida, no fato dela ser veterana e dela ser
ter sido expulso e ter toda essa relação de injustiça. E eu vi esse comentário algumas vezes de forma positiva e de forma negativa, de gente que torce e gente que não torce. Gente que torce desde 2016 e gente que já não gostava. E eu acho que isso, eu concordo que isso é essencial pro jogo dela e é central pro jogo dela, né? A Ana Paula, ela já tinha uma torcida muito consolidada e mais que isso, ela tinha muita gente que considerava que ela foi injustiçada em 2016, porque ninguém nunca levou aquela expulsão a sério, para começar, né, para começo de conversa, e porque as pessoas achavam que ela tinha que ter ganhado aquela temporada. Então ela entrou com uma torcida já consolidada, tinha muita gente que torcia para ela, mas e também essa sensação de injustiça. Só que isso existe pro bem e pro mal. Foi o que a gente falou lá no primeiro episódio, quando a gente falou dos veteranos. Que é que o veterano também entra com muita coisa para perder. Porque a pessoa já tem uma imagem estabelecida na cabeça do como é o veterano. Olha como é que isso foi pro Babu, né? Foi péssimo. E ela tinha então que lidar com essas expectativas de já ter entrado com essa força. As pessoas gostam muito de falar também, mas não ganhou na Fazenda. Mas a Fazenda não é o BBB. Eu acho esse comentário meio esdrúxulo, porque a Fazenda e o BBB são programas completamente diferentes. Todo mundo sabe disso. Quem ganha, o perfil que ganha na Fazenda é outro perfil, não tem nada a ver com o Big Brother. Então, assim, acho que meio esdrúxulo comparar, assim. Mas, quando você pensa na Ana Paula, eu acho que quando as pessoas tentam falar assim, mas ela teve o mérito dela, claro que ela teve mérito, mas sem essa parte, eu não acho que ela seria o mesmo jogo. Por quê? Porque sem isso, a gente não teria tido todas as pessoas já entrando armadas e esperando ela. Eu acho que isso foi a questão central da temporada, né? Que a gente teve a Aline lá na primeira semana já criando confusão com a Ana Paula por causa do que ela tinha falado em 2016, né? Eu nem lembro mais o que ela tinha falado, foi no TVZ. Mas aquilo ali o fato dela entrar já fez as pessoas entrarem armadas para ela. O Brígido, ele já entrou também falando, coisa da Ana Paula. As pessoas os pipocas já estavam entrando pensando na Ana Paula. Então, assim, ela já entrou protagonista, como a gente falou, todo mundo sabia que queria ela voltar. Quando no primeiro episódio, todo mundo falou assim, cadê a Ana Paula? Tava todo mundo esperando, todo mundo na expectativa. E isso vem com coisas boas e coisas ruins para ela, né? E eu acho que as pessoas entraram muito armadas para lidar com ela, mas não souberam lidar com ela, entendeu? Não souberam usar para minar. A gente sempre usa um exemplo, quem lembra desse Big Brother, que é o Big Brother 13, por exemplo, que a gente teve a Fernanda Keula, ela soube minar a Camila. Camila? Era Camila, né? Uhum. Soube minar a Camila. A gente também tem, por exemplo, o Davi Brito, que soube minar ele não sabia, obviamente, que ele já era ele sabia que ele era o super favorito, mas ele não sabia que a Bia não ia criar problema para ele. Mas ele soube minar ela na hora certa. A Ana Paula fez isso também agora. Mas ninguém conseguiu fazer isso com ela, né? Foram jogadas rasas, querendo fazer uma coisa meio bem e o mal, que não funciona com uma personagem como ela. Então, assim, mas pra mim o que ditou a temporada foi ela já entrar com essa sensação de justiça. Ela jogou muito bem e tal, mas aquela semana inicial com a Aline trazendo um assunto de fora que não tinha nada a ver, que ninguém nem lembrava, sabe? Uma coisa totalmente idiota que ninguém nem ligou, querendo criar em cima e não sabendo usar. Ela não soube usar isso. Se ela soubesse usar, não sei como seria. Eu acho que é uma coisa totalmente idiota. Mas ela não soube usar. Então aquilo ali ditou e já deu para Ana Paula, como vocês falaram. Ela já tinha o jogo planejado na cabeça dela e ela foi com esse jogo. Ela foi com esse jogo até o final. Ela soube tirar o peso morto que estava com ela, que eram os outros pipocas. Ela soube trabalhar o jogo a favor dela de uma forma que os outros participantes nunca tiveram. Ninguém nunca lhe dominou o jogo. O Babu tentou, né, quando ele ficou junto para atacar, só que ele também não soube dosar o ataque, não soube fazer o ataque. E nem no momento certo também, né? E nem no momento certo. Então, assim, a Ana Paula tem todo o mérito não só de estar nessa final, mas de ter tido paciência
para jogar e para entender o público dela e o que eles queriam dela. Que é uma coisa, por exemplo, que a Sarah, nem sei se a Sarah tinha público, mas não teve essa percepção, né? Não teve. E é isso, muito isso que você falou. Quando ela saiu do BBB 16, quando ela foi expulsa, todo mundo achou a expulsão dela injusta, né? Porque foi um tapinha besta, mas está nas regras do programa, de qualquer forma. Então, ela ia voltar como favorita, porque ela é um nome que marcou muito o Big Brother, né? E essa segunda chance ia marcar também. Então, e o povo, eu acho que um erro muito grande dos outros participantes foi querer usar coisa de fora contra ela, é, principalmente questão política e tal, né, que o Brígido tentou, que o Pedro tentou, porque é uma visão que não funciona no BBB, isso, sabe? Isso Uhum. funciona talvez na vida, né? Porque quer cancelar ela com algum certo público, enfim. Mas no Big Brother isso não funciona. Acho que foi falta ali de jogo de Big Brother mesmo, né? Falta de visão ali dos adversários dela, também dos outros de ficarem trazendo de volta o assunto da Aline toda hora. Mas sendo que a Aline foi Isso. eliminada na primeira semana. Tipo assim, gente, sabe, andou Me o jogo. impressiona também os veteranos não entenderem isso É, e entrarem nessa onda de discurso de bem e do mal que não colam no BBB há anos. Que é isso, gente? É realmente isso que você vai fazer? É esse seu jogo? exatamente. Isso de jogo de bem e mal é o que mais me irrita. Sempre tem esse papinho. E isso já não cola há muito tempo, porque hoje em dia o jogo é dominado por torcida maluca. Não é bem e mal. Isso bem e mal acabou há muito tempo. Eu acho que o maior erro dos adversários da Ana Paula foram tentar um jogo amador contra uma participante que joga profissional, né? Porque É, todos os plots que tentaram cavar em cima da Ana Paula eram plots que ela conseguia driblar e conseguiu driblar. Né? Então, assim, as pessoas foram assim. Eu entendo ela ter se afobado muitas vezes, porque eu acho que ela tem certo trauma da eliminação dela, porque ela, por exemplo, quando ela foi pra Fazenda, ela foi com o status de que venceria, né? Quem não imaginaria que a Ana Paula perderia um reality show? E ela foi eliminada cedo, traumatizada. Mesmo como a Laura falou que um reality show é diferente do outro, mas ela voltou pro Big Brother. Eu acho que a pressão é ainda maior. Tipo, tá, eu vim, o público tá clamando pela minha volta desde agora, né? Então agora eu tenho que dar o nome àquela pressão que ela tem por vida. Corresponder, né? E corresponder, a gente sabe que a Ana Paula é muito emocional, né? Quem acompanhou o 16, é. acompanhou o 26, sabe que ela é muito emocional, ela se afeta muito, né, com as emoções dela. Tanto que ela achava que toda eliminação era dela, ela começa a chorar, né? Assim, então, eu acho que tem isso também, eu acho que ela conseguiu contornar tudo. Foi sofrido, foi difícil pra ela, né? Porque as situações pessoais e as situações de jogo também. Mas é isso, assim, são 5 milhões, né, gata, na sua conta. Fez por merecer, né? Muito por merecer. Ela teve vários momentos que ela parecia que eu ficava assim, na Paula, parou, né? Chega de Né? bobagem. Vários momentos que eu ficava assim, principalmente com o negócio da Chayane, que ela, nunca vou esquecer, falei isso, ela chorando pela amizade de Chayane e Gabriela. Pelo amor de Deus, né? As coisas mais ridículas que eu já vi. Eu fiquei, mulher, tá forçando um pouco demais, né? Mas é isso, né? É a pessoa. É aquela que a gente falou, né? 100 dias de bebê é muito. E eu acho que a Ana Paula poderia ser ainda mais favorita se não fosse a torcida dela, porque nas redes sociais a gente não pode criticar a Ana Paula que vira hater dela. Ou seja, pra ser fã, pra torcer pra torcida dela, você tem que estar elogiando tudo que ela faz, né? Muita gente faz isso e reclama disso. Eu digo, gente, Aí não, isso é muito você. chato mesmo. Até, tipo, gente, a Ana Paula, eu votei quase sempre como oficial dela. Na reta final que eu dei uma mudada, sabe? Que eu quis diminuir a rejeição da Chay, votei pra eliminar a Jordana em todos os paredões da Jordana praticamente. Então, assim, eu torço, como eu falei pra ela, desde 2016, então, mas não é, eu não vou dizer amém pra tudo, né? Tem que ter senso crítico Uhum. também. Então, acho que ela poderia ter um favoritismo maior se a torcida soubesse conduzir, sabe? Até pegar aqueles simpatizantes que ficam assim, eu não torço 100% pra ela, mas olha, der um voto único nela, ela vence com uma vantagem muito boa. Porque a Ana Paula não é aquela pessoa que vai ganhar com 90%, mas vai ganhar, que é o que importa. Então é isso que é o melhor, né? De você dizer que torceu pra quem venceu e vai vencer bonito, né? Finalmente, vai ter depois de alguns anos, assim, de algumas temporadas que alguém que teve uma torcida grande desde o começo vai vencer e mereceu vencer. E outra coisa que me irritou, você falou isso de não poder falar mal, né, da Paula e tal. Uma coisa que me irritou profundamente nesse ano na torcida em si, do reality em geral, é a questão de falar, porque é ano de eleição e estão tentando trazer uma narrativa de minar a esquerda porque querem eliminar a Ana Paula, como se a Ana Paula fosse, Nossa, né, assim, o bastião da esquerda no Brasil. E aí qualquer coisa que você fala, porque em outubro vai ser pior, porque
a Ana Paula, não sei o que, vocês vão ver como que a Milena vai votar. Gente, ai, que preguiça dessa gente, sabe? E umas análises rasas, assim, sabe? Rasa, como se... Ai, eu fiquei com muita preguiça, eu vou elaborar isso mais no episódio da final, que aí eu vou falar sobre a temporada, aí eu falo mais sobre isso. Mas que isso me irritou profundamente, me irritou. Vamos pro próximo participante, então, da final, que é o primeiro confirmado, né, Juliano Flores, que ganhou aí a prova, ganhou um carrão. E é isso, Juliano Flores, o que vocês têm a falar sobre a trajetória do menino Jubli? Olha, no começo, eu até que simpatizava com o Júlio Floyd, mas cada vez que ele fala a idade dele, eu só me lembro daquele comentário que a Laura fez na época, eu não sei se é na época do Danley, mas a gente não tem nem podcast aqui ainda, quando a gente falava que. E Laura fazia muito isso no MasterChef, Laura. Você falou isso com falar do Eduardo Prado, acho. Que quando a gente tem 19, 20 anos, essas caras assim, a gente se acha imbatível e que o céu é o limite. Que assim, nem o céu é o limite. Nós somos, né, tipo, imbatíveis, que a vida tá começando e nós vamos comer a vida de garfada. Mal esquece que a vida vai pegar o garfo e furar a gente várias vezes, né? Mas eu acho que ele tem muito esse pensamento. Ele é um fã que entrou no BBB. Eu me sinto velho cada vez que ele fala que assiste desde criança, porque eu já era adolescente quando o BBB começou. Né? Eu também. Eu me sinto assim, tipo, ai, eu Ah, eu quando era era. criança ainda. Ai, tô demitido, gente. O podcast ano que vem é outra pessoa. Que a gente só aceita a gente aceita na beira dos 40 aqui Tem agora. 10 anos. Mas eu acho que ele começou de forma interessante, teve aquela dualidade e aquele plot em saber, nossa, na hora que Babu e Ana Paula rachar, de quem Juliano vai ficar do lado. Sendo que as circunstâncias acabaram favorecendo ele porque o Babu foi eliminado, né? Ele não teve que decidir 100% que lado ficaria. Ele conseguia falar com os dois, olha, eu não voto na Ana Paula, com o Babu. Ele dizia pra Ana Paula, olha, eu não voto no Babu. Até aí tudo bem, né? Ele conseguia fazer o jogo social interno dele, sendo que depois ele foi se anulando. Ele fez um jogo que é um jogo que torcidas adversárias gostam, que é da torcida da rival, da sua aliada gosta, que é no caso da torcida da Ana Paula. Ele anulou o jogo dele completamente para ser apenas um aliado da Ana Paula. Isso, gente, quem torce para ela gosta muito, né? Porque é uma pessoa que vai estar É. 100% para ela. Para quem torce para ele vai gostar, porque isso vai garantir uma vaga para ele na final. Mas a nível de jogo em si, não é um jogo bom, né? Assim, jogo bom entre aspas, porque acaba sendo porque você chega na final, ganha um dinheiro, etc, e dura mais, e tudo bem. Mas eu acho que ele se anulou bastante e que ele tinha potencial para muito mais coisas, né? Já que ele falou que uma das grandes coisas que ele fez foi atender um Big Fone, ele tinha potencial para atender 3 Big Fones, né? Fazer outras coisas durante a temporada. Mas eu acho que ele se anulou muito em prol da Ana Paula e teve uns surtos que não precisava, sabe? Porque eu acho muita hipocrisia, não é como eu falo, né? Eu falei no podcast passado, senso crítico versus hipocrisia, mas eu acho hipocrisia ele querer dar um high five na Jordana com o posicionamento dela e depois reclamar porque a Milena tava tratando bem a Jordana. Sabe? São comportamentos que eu Uhum. fico pensando, por que você pode querer exaltar? Por que você pode dar uma semana de folga pro seu adversário e querer outra pessoa no paredão? E a Milena não. Sabe? Então, assim, faltou isso, ele se anulou completamente e tá aí na final, conquistou merecidamente, porque teve que decorar muitas perguntas, repassou, mas eu acho que ele se anulou. Eu acho que ele poderia ter chegado nessa final de forma mais grandiosa, de forma mais tipo, não, ele chegou por mérito só dele, porque Ana Paula chegou na final por mérito só dela. Milena chega na final com mérito só nela. Boneco chega na final com mérito quase que só dele, né? Mas o Juliano não chega na final com mérito dele. Eu não vejo nada que o Juliano fez a nível de movimentação para dizer que ele chegou na final. Só porque ele é o aliado que diz amém para tudo que a favorita diz. Mais uma vez eu reintegro. É um jogo bom para quem quer chegar na final, mas não é um jogo bom para quem quer vencer. Porque se o Juliano tivesse tido um pouco mais de posicionamento, ele tivesse rodado porque teria uma ameaça para Ana Paula. Mas ele podia chegar na final constante o segundo lugar, porque eu vejo o Juliano uma pessoa que é muito fácil ser eliminada, gente, porque qualquer paredão o Juliano tá com 20%, não importa com quem vá. Então é a nota de partida dele, né? E ele não teve essa movimentação de ser queimado e muita coisa. Mas para mim o Juliano é isso. Ele foi uma pessoa apagada, começou com potencial, foi se apagando, mas fez a nível de Big Brother, fez um jogo que te garante uma final, né? Mas para mim não é um jogo que te garante uma vitória. Olha, o Juliano, você falou, mereceu porque ganhou a prova e decorou. Pra mim não mereceu nada. Não interessa pra você ganhar uma prova. Pra mim não mereceu, entendeu? Pra mim, eu sou assim, radical. Pra mim não mereceu, porque quando eu penso na temporada, eu tava pensando muito nisso. Tipo assim, qual que é o grande momento do Juliano na temporada? Qual foi a grande jogada do Juliano? Atendeu o Foi ter Big ficado com a Fone. Ana Paula. Isso. Foi ficar com a Ana Paula na hora certa. E, além disso, pra mim, a torcida da Ana Paula passou muito pano pro Juliano em várias coisas, né? Pra ele estar ali, porque ele depois acabou tendo esse lado. Porque ele estava em várias conversas do Babu, né? Que não foram
as ideais. Eles também ficaram com um pouco de raiva dele quando ele tava falando um negócio com a Chayane e tal, pra se resolver. Mas assim, eu acho que vocês falaram mais do que tem pra falar do Juliano. Porque o Juliano não teve grandes jogadas, mas ele teve cara de pau pra ir em frente nas jogadas dele. E ele virou o favorito, assim, da torcida da favorita, né? Que faz tudo pra ela e vive por ela lá dentro. Então ali ele virou só uma parte, né, do envolvimento do grupo, mas nem uma parte muito forte, assim. Quando a gente teve, por exemplo, a briga que ele teve com a Samira, né, que a gente teve assim, nem isso é um grande momento dele, sabe? Tem o meme que é o melhor, mas nem, sei lá, dancinha de TikTok, assim, dancinha de TikTok é ótimo. Então, assim, confuso. Para mim, o jogo do Juliano é isso. Assim, confuso, meio perdido, meio 19 anos. Ele não tem 19, né? Ele tem 20 e pouco. Eu acho que É o um jogo. jogo. Você falou que o jogo do Juliano é confuso, não. Eu acho que o jogo do Juliano é uma extensão do jogo da Ana Paula. Sabe? Ele virou tipo um conjugado do jogo dela. Tipo, É. ele fez o jogo dela, né? Então, Assim. ele tem os erros dela que ele. Por isso que ele é confuso, né? Com a coisa do Babu, da Ana Paula, de saber. Ele ficava muito pilhado com as coisas que ela ia falando, assim. É um jogo meio caótico, eu acho. Como eu falei, passa muito pano pra ele, né? E eu não falo isso como demérito do jogo da Ana Paula. Certo, ela conseguiu um aliado assim, né? Ele que foi, se deixou Faz levar tudo pra demais. ela. Ele que se deixou levar. Mas ela fez certo, né? Conseguiu uma pessoa que faria tudo para o jogo dela, né? Eu gostava muito do Juliano no início do jogo, sabe? Acho que ele tinha uma visão de jogo interessante quando as coisas estavam se formando. Eu gostava da aliança ele, Babu e Marcelo. Eu acho que ele teve ali alguns movimentos interessantes no início, mas ele, é isso que vocês falaram, ele se apagou todo para Ana Paula, ele conseguiu perceber que ela era a favorita e a relação deles ali era boa e ele se apagou para obedecer absolutamente tudo que ela fazia, sem ter ideias dele, sem ter embate só dele também. Depois desse momento ficou tudo por ela, né? E eu só vou discordar com uma coisa que o Hit falou de que isso não é um bom jogo para chegar na final, mas é um bom jogo para vencer. Não sei, porque se ela por acaso não estivesse nessa final, sabe, desistisse ou fosse expulsa, ele venceria, muito provavelmente. O que teve de fã maluco da Ana Paula por aí, colocando ele como o grande aliado dela, como se ele fosse responsável por chegar com ela na final, o filhinho dela, blá blá blá. Então, assim, ele herdaria muitos votos dela, sabe? Se qualquer coisa, né, acontecesse. E ele foi o que mais ganhou seguidores também depois dela, né? No programa, enfim, dos que estão na casa. Foi? Foi. Foi. Enfim, mas ele se apagou, né? Então, para mim, não tem muito o que falar. Ele se apagou, ele merece estar na final porque ele ganhou a prova e, enfim, foi um aliado da Ana Paula, foi interessante o jogo, mas ele não tem nenhum momento que eu possa chegar e falar assim, isso que o Juliano fez foi muito bom, isso que o Juliano fez foi muito ruim, sabe? Ele foi meio planta pela grande parte do tempo, sabe? Eu acho que ele era bom nos sincerões, assim, acho que ele mandava bem, mas tá longe de ser, assim, um grande jogador e é muito novo também, né? Então, sabe, não dá pra esperar tanta coisa, assim, de uma pessoa de 21 anos, sabe? Estão falando que é novo batendo na bancada. She's only 15, né? É, Nossa. pois é. Não, gente, pensar que ele tem 21 anos, gente, 21 anos, eu com 21 anos era um sapato completo. Mas, enfim, né? Não que ele não seja, né? Mas eu tenho certeza que ele não acha que é um tapado completo. Essa é a É, graça de ter 21 anos, né? é verdade. E esse pequeno detalhe, né? Enfim, vamos ver o que vai trazer, se ele vai ficar em segundo, se ele vai ficar em terceiro, se ele vai ganhar, né? Não se sabe o que vai acontecer no Big Brother. Bom, antes da gente continuar, quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio com episódios semanais, seja com uma cobertura fixa de reality show ou episódios especiais. Então aproveite para seguir na plataforma que está nos ouvindo e nos avaliar com 5 estrelas, principalmente se for no Spotify. Se você conhece alguém que gosta de reality shows ou que vai gostar desse episódio, mande um link para ele. Bom, vamos então para a nossa última finalista,
a Milena Moreira, também conhecida como Tia Milena. O que vocês acham da Tia Milena? Acho que é a definição de justiça, né? Da história do Big Brother, assim, de momentos históricos, ter a Milena na final. Acho que fazia tempo que a gente não via um participante se entregando tanto para um Big Brother a nível de pipoca, que não pensou em entrar como para virar influencer nem nada. Tanto que é a pipoca do ano, né? Uma das pipocas da história do programa. Eu comecei com sentimentos confusos e conflitantes com a Milena, mas depois que a gente vai se descobrindo, gente, o bom de assistir reality show, que mesmo tendo um favorito, que a gente torça muito, deixar o coração aberto para outras pessoas entrarem, né? Porque, por exemplo, se a final tem três, você pode torcer para três pessoas, quem sabe, no BBB, né? Ter aquele que a final tem aquelas três pessoas que você gosta. Então a Milena foi isso, porque, como eu falei na parte da Paula, ela foi muito cabeça, coração, sangue, coração pulsante, circulando. A Milena foi a mesma coisa, porque uma complementou a outra e as duas não estariam na final se não fosse pela outra, porque eu acho que teve aquele momento que a Ana Paula se revoltou com o Alberto, que a Milena foi essencial, e teve o primeiro paredão, que a Milena pôde ter sido eliminada se a Ana Paula talvez não tivesse no paredão com ela, né? E eu achei uma trajetória muito bonita ver as duas começando o primeiro paredão com toda aquela incerteza se a Milena ia sair ou não, por causa da Aline. Pra te ver, né, gente? O povo querendo eliminar a Milena contra a Aline. E Porque a agora Aline estão ia querendo entregar muito. eliminar. E É. agora estavam querendo eliminar a Milena contra o boneco, né? Mas Não, graças imagina uma ao temporada sem a público. Milena, cara, tendo sido eliminada contra a Aline, que absurdo. Graças ao público que pensou direito, eliminou o boneco e jogou a Milena pra final, porque eu acho que pra mim é a coroação da temporada perfeita, assim, uma temporada incrível. É a Milena e a Ana Paula na final, porque a Milena entregou tudo pra gente, ela entregou, eu acho que, gente, eu não esperava tanto que ela fosse entregar. Sabe quando a gente fala aquele meme do dizendo, eu esperava uma refeição entregar no banquete? Eu já tava esperando um banquete no meio da temporada, mas a Milena conseguiu entregar com as melhores alimentações do mundo, né? Porque ela foi muito boa, ela entregou caos, entregou tudo. Passou do ponto? Todo mundo passou do ponto, sabe? Mas ela foi essencial pra Ana Paula, por mais que elas tenham se afastado mais, elas juntas conseguiram criar momentos incríveis, ela separada conseguiu criar momentos inesquecíveis também. Eu acho que pra mim é um participante 1 em 1 milhão. A pessoa que fez o casting, que jogou a Milena nessa temporada, gente, desses 5 milhões e 500 mil, pega o que tiver rendendo, dá pra essa pessoa, pra ver se traz mais Milenas nos futuros, porque é uma pessoa que não teve, tinha muito o que perder, porque é uma oportunidade grande no Big Brother, mas conseguiu pelo menos chegar num teto de rejeição suficiente para não ser eliminada. Acho que foi muito aí. É mérito dela, mérito dos aliados, mérito tudo. Ela conseguiu, ela não se anulou como o Juliano. Ela conseguiu ter o enredo dela própria, ela conseguiu ter a história dela própria. Por isso incomodou muita gente. E assim como eu fui Gillette, eu sou Milana também. Então, assim, é minha cruz em reality show do Big Brother, né? Carregar torcidas rivais de aliados que vão se odiar em algum momento. Mas pra mim, Milena na final é uma confirmação de que o BBB dá pra ser incrível, com algumas eliminações erradas no meio do caminho, que essa não teve tantas, mas que deu uma pessoa que merecia muito a final. Sabe, ela também merecia uma final e tiveram a oportunidade dessa final pra ela. Então, a Milena, sem sombra de dúvidas, é uma participante que entrou pra história, gente. A gente vai ter muitos memes dela viralizando ainda. E é uma participante que a gente vai dizer muito. Em 2026, a Milena fez isso e aquilo. Então, não quero saber o posicionamento dela público, a gente tem que desprender um pouco aí disso, porque não foi a pauta da temporada, né? A temporada não foi movida por isso. E como eu falei, ela pode ter uma evolução maior como pessoa, também ter consciência de algumas coisas, que ela não teve tantas oportunidades. E ela falou nessa sexta, quem tá gravando, uma das frases mais impactantes que teve, que foi quando a Ana Paula perguntou o que ela queria no BBB. Então, a BBB, ela disse que entrou pra viver. Gente, se abram o coração e se permitam entender o peso que tem pra Milena falar isso. Pra uma pessoa como a Milena falar que entrou no Big Brother para viver, né? Então, pra mim, tia Milena, sem sombra de dúvidas, uma das participantes mais incríveis esse ano. E assim como a Ana Paula, certeza que a Milena e a Ana Paula vão estar como os melhores do ano aqui pra gente. Só quero ver quem vai sair no cara ou coroa entre Tom e Laura, que vai trazer ela. Mas quem tiver nos dois primeiro vai trazer. Mas é é isso. sempre. Não, mas é sempre a mulher falando primeiro. Você sempre A Laura coloca sempre primeiro. começa o episódio, ela que vai É, trazer primeiro. eu que vou trazer. Mas será que o feminino vai ganhar esse final do ano, Laura? Quem sabe? O Tonho fez uma Ah, pix não. e o Tonho começa, né? Aí eu vou ter que entrar com processo, hein? Vamos ver se no É, Masterchef não vai trazer alguém também que a gente é discute. verdade. A gente pode ter essa disputa. Eu e o Tonho, a gente acaba combinando muitas pessoas que a gente gosta. É, eu vou falar assim. Achava a Milena insuportável em vários momentos? Sim, totalmente. Mas ainda achava icônica pro programa? Também sim. Eu lembro quando ela apareceu na casa de vidro, eu achei a Milena totalmente insuportável, totalmente insuportável. Mas isso, quando você vê o programa com a cabeça do entretenimento, você já pensa, então ela seria uma boa participante, não é verdade?
E eu acho que isso, pra mim, foi o que ficou mostrado, assim. A gente precisa de pessoas assim para o programa dar certo. Pessoas que não são sem gracinha, que são né? Que são grandiosas, que querem fazer o negócio acontecer, que são meio da pá virada. E eu acho que a Milena é muito assim. Ela simplesmente, ela é impulsiva, ela é muito impulsiva. Eu acho que pra mim essa é a maior característica da Milene e é o maior problema dela também dentro do jogo. Ela é muito impulsiva, ela faz as coisas, às vezes ela não para pra pensar e depois ela vem e pede desculpa. Tipo quando ela foi pra cima das roupas foi do cowboy que ela foi que ela foi desarrumar as roupas. Foi. Uhum. Isso é uma ação de gente impulsiva, mas é que depois se arrepende, vai lá e arruma. Tivemos vários momentos assim que ela se arrependeu, por isso que eu acho que a maior característica dela é essa. Ela é muito impulsiva, ela vai, ela se joga nas coisas e aí depois ela para pra pensar e aí vê o problema do que ela causou, né? E isso pode ser bom ou pode ser ruim, né? No caso aqui da Milena, eu acho que pro jogo, pra gente que assiste, foi bom. Pra quem convive, vários momentos deve ter sido insuportável. Por exemplo, com o negócio do peido. Gente, eu teria dado na cara dela, eu teria sido expulsa, porque eu ia ficar tão irritada. Aham. Então, por isso eu tô falando assim, é uma relação pra mim, assim, não é assim, ah, eu queria, amo, queria conviver, que as pessoas convivem com você. Não, porque eu jamais entraria no Big Brother, entendeu? Exato. Jamais passaria por isso na minha vida. E pra assistir, a gente precisa desse tipo de gente que é impulsivo, que faz as coisas sem pensar, que vai brigar, que vai criar as situações. E eu acho que às vezes, quando as pessoas pensam em reality show, elas não pensam muito nisso como deveriam nesse tipo de personagem. Porque senão você vai ter 1000 bonecos, 1000 Julianos, que são pessoas que só querem ir no flow e não criar sua própria história. E a Milena, o tempo todo, ela quis criar esses momentos e foi atrás disso. Ela não se intimidou com os momentos, ela não se intimidou. Lembra quando ela falou que ela queria ir pro paredão, que era com o cowboy. Era cowboy Jonas ou cowboy Babu? Jonas, né? Acho que era com o Ela não Jonas. ela não se intimidou em momento nenhum com a situação do programa. E isso para uma pipoca no meio de veteranos e é, camarotes, poxa, é incrível, né? Uma pipoca que é assim, tão desse jeito. Geralmente, tipo, às vezes, a pipoca entra com medo, tudo. Ela não deixou isso atrapalhar a ideia de jogo dela e de que ela tem que ir em frente. Outra coisa que o Lewis lembrou do que a Milena falou, do tempo dela ali dentro, ela acabou descobrindo várias coisas. Por exemplo, a gente teve a mensagem com o Christian, que eu achei que foi super incrível e tal. Mas outra coisa da Milena que eu gostei foi que ela falou que, acho que até o Gil comentou, que ela falou que ela não queria ser esquecida no programa, né? E eu É. achei esse um momento assim, é, muito se completou o ciclo dela, sabe ali? Eu Uhum. fiquei com essa impressão forte, assim, pra mim. Nossa, parece que ela completou um ciclo ali dentro do programa. É, que ela precisava ter completado, assim. A Milena, ela é isso, ela é muito, muito impulsiva, muito coração, e a gente vê isso em cada momento dela no programa. Concordo com tudo que ela faz, como eu falei, não, acho que Milena deve ser super difícil de lidar, deve ser totalmente insuportável, mas como personagem de reality show é extremamente interessante. Espero não ver. Desejo tudo de bom, desejo que ela pense mais sobre as questões culturais da vida, sobre voto, sobre política, sobre questões sociais, mas não preciso conviver com ela, mas para o reality show me entregou muito entretenimento. Eu acho a Milena uma das pessoas mais diferentes, assim, né, que passou em reality show, porque, pelo menos em Big Brother, a gente vê as pessoas muito em formatos muito específicos, né? Uhum. Como as Marcianes da vida, né? Que é a mistura da Marciele com a Marciane. São várias, né? Todo ano tem, né? Todo ano tem uma dessas, mas Milena não tem todo ano, né? Sinto que ano que vem vão tentar trazer uma outra Milena, assim como tentaram, sempre tentam trazer um novo Gil, né? Nunca conseguem, então eu acho que vão tentar trazer outras Milenas, mas assim, a pessoa que selecionou a Milena acertou, assim, em cheio, porque é uma personagem fascinante de se assistir. Ela também se jogou muito. Ela não tinha medo nenhum de paredão. Ela não tinha medo de brigar, ela não tinha medo de embate.
Para mim é uma participante completa, assim, gostei muito de acompanhar. Teve momentos que eu não gostei dela? Teve, sim, né? Não concordo com tudo que ela fez, obviamente que não. Vários. Mas eu não concordo com tudo que ninguém fez, assim. Né? Não tem ninguém no programa que você vai falar, concordo com exatamente tudo que a pessoa fez. Gente, são 100 dias, né? Não tem como concordar com tudo que alguém fez lá dentro. Mas que ela foi uma participante muito interessante de se ver, de ver as próprias questões dela com ela mesma também se resolvendo, sabe? Ela bebendo pela primeira vez. E ela. Toda a questão dela surtar também e explicar para as pessoas, né, que era aquele surto e os adversários dela achando que ela estava fingindo e depois ouvindo no telão lá do líder, né, que ela realmente não estava fingindo. Então, assim, foram momentos muito bons que ela trouxe para o programa. Vários memes, né? Várias diversões ali. Agora, inclusive, nessa semana, ela comemorando o vídeo que recebeu do RBB lá. Foi muito bom. Para mim, sempre o melhor vai ser ela com a toalha na cabeça. É incrível, sabe? Ela falando É é, muito engraçado. do Henrique Castelli, né? Que Deus o tem, ele vivo ainda. Então, assim, uma pessoa especial, né? Peculiar, para dizer o mínimo. E que foi ótimo de acompanhar. Eu espero que tenham pessoas nas próximas edições que não tenham medo do programa e não tenham Uhum. uma ideia do programa, do que você tem que ser no programa para dar certo. Porque ela foi completamente ela, completamente diferente, e ela deu certo, sabe? Muita gente fala, eu vim aqui para ser eu mesmo. E você vê que a pessoa está sendo o básico, sabe? Está sendo aquilo que é moldado pela expectativa de participante de reality show. Ela não, ela foi completamente diferente. Isso que é o segredo do sucesso dela, acredito eu. E espero que aqui fora também ela tenha sucesso em outra carreira, que ela consiga mudar de vida, né? Eu sei que ela gosta do trabalho dela, mas não é um trabalho que ganha muito bem, enfim, né? Eu espero que ela consiga, né, fazer uma boa transição aí, se ela quiser conseguir mudar de vida, porque a gente não quer que ninguém fique pobre pro resto da vida, né? Quer que as pessoas evoluam. Então é isso. Para mim, ela é a campeã moral do programa. Eu darei meu CPF para a Tia Milena nessa final. Sei que ela não vai ganhar, mas ainda assim ela mereceria ganhar também, porque ela entregou muito entretenimento. Entretenimento, você pensa nela. Uma prova disso é só vocês verem, quem estiver nos ouvindo, o tempo que a gente falou cada participante. Qual foram os 2 participantes que a gente mais falou, né? Porque tinha É. Exato, muito o né? que falar, né? Então, assim, pra mim, essa temporada ter o top 2, Milena e Ana Paula, Milena, é uma coisa muito boa, né? Primeiro que é uma aliança desde o começo, né? Formando um top 2. É. O bom dessa aliança é que começou porque a Ana Paula ficou horrorizada com a casa de vidro, com tudo que É. aconteceu, e a Milena contando para ela tudo que sofreu. Eu só queria que fosse uma terceira pessoa mais interessante pro jogo, porque eu acho que a temporada merecia. Mas, enfim, esses foram nossos comentários sobre os finalistas, né? A nossa análise dos finalistas do BBB 26, que a gente não fazia desde o 24. Espero que vocês tenham gostado. Pela última vez, né, gente? Quem vai vencer aí o programa para vocês? Hit. Com, cer- com Ana certeza Paula. é o Juliano Laura. Floyd. Com certeza, o Juliano Floyd. Eu também acho que a Ana Paula vai vencer. E é isso então, gente. Obrigado quem nos ouviu até agora. Vocês têm alguma consideração final para fazer antes de encerrar? Aí, vão Beijo ouvir pra os minhas outros episódios da amigas. gente, que daqui a pouco tem MasterChef vindo aí. Isso. E quem tiver algum reality pra recomendar, vai em frente. Porque agora a gente vai não ter nada pra assistir. É. E quinta-feira a gente vem aí com a análise da temporada no geral, né? Comentando um pouquinho da final só, que final geralmente é chato, mas a gente vai analisar um pouco da temporada em si, as perspectivas do futuro aí do BBB. E o É, título do episódio vai agradar um fandom muito grande, porque eu só usei esse título uma vez em 2021 e tô segurando pra soltar em 2026, gente. Se preparem. A vem queijo. aí, E vem aí. Então é isso, gente. Obrigado quem nos ouviu até agora. Nos sigam nas redes sociais. Até a próxima e tchau. Tchau. tchau.